É o encerramento dessa sessão, né, Bruno? É, né? Essa noite nós vamos encerrar essa sessão que fala a respeito de Deus. É um estudo da identidade. Eu derrubei isso aqui, não vou conseguir colocar de volta. E fala a respeito da identidade de Deus e da pessoa de Deus. O CAIS passado, que já dista algum tempo da nossa... Tem o quê? 15 dias, eu acho. Nós falamos sobre os atributos incomunicáveis de Deus. O que é isso? São aquelas coisas que Deus é, que a gente não consegue nem imaginar direito, nem imitar. E a gente, de maneira alguma, vai se apossar desses atributos. São coisas que a gente não consegue ter em nós. Coisas que Deus é, que somente Ele é. E nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre alguns atributos de Deus que são comunicáveis, ou seja, são atributos que nós podemos também manifestar. São coisas que Deus é, mas que a gente pode ver em nós também. Esses atributos, eles são mais próximos de nós e talvez por causa disso eles sejam aqueles que a gente mais gosta de louvar. Porque como a gente consegue entender esses atributos, como a gente consegue ver exemplos deles em nós, então se torna... Obrigado. Obrigado. A gente consegue perceber esses atributos em nós, então a gente consegue louvá-los de uma maneira mais clara. Eu tive uma experiência legal essa semana, de conversar com algumas pessoas que vocês vão conhecer daqui a pouco, e a experiência é parecida. Quando a gente mergulha nos atributos de Deus, quando a gente pesquisa, estuda, quando a gente conhece o Senhor mais profundamente, nós temos mais vigor para louvar. Sabe por que às vezes o nosso louvor é fraco? Não é integral? Não é intenso? Você não derrete de louvar? Porque você conhece o Senhor muito superficialmente. Eu tenho uma experiência. Há coisa de 18 anos atrás eu me apaixonei por uma pessoa, né? E no começo, o meu relacionamento com essa pessoa era baseado em uma admiração e tal, uma amizade muito intensa, e eu até tinha medo de me declarar para ela, porque eu tinha medo de perder a amizade que eu tinha com ela, daquilo que eu podia conhecer dela enquanto eu era amigo. Mas aí um dia eu fui lá, pai, e aí, pai, e a gente começou, né? E aí a gente casou. Aí depois que a gente casou, eu passei a conhecer mais profundamente essa pessoa. E eu passei a admirá-la de novas maneiras. E aí a gente passou por muitas adversidades juntos. Muitos momentos incríveis, muitos momentos difíceis. E a cada tempo que eu passava com essa pessoa, eu ia descobrindo novas camadas de admiração que fortalecem a nossa relação até hoje. E eu estou falando da minha esposa, Luciana. Porque Vamos parar, cazoeira? Foi você que puxou a vaia. Eu vi que foi você. Eu conheço a sua voz. Foi você, traíra. Ok. Meu Deus do céu, me enganei. Achei que era o Tabo. O Tabo tem um parceiro agora. O ponto é, não me distraiam. Eu me distraio muito facilmente e depois eu não volto. O ponto é, quanto mais você conhece alguém com quem você convive, com quem você tem uma aliança, se esse relacionamento é saudável e se há transparência dos dois lados, as adversidades, as vitórias, todas as coisas vão unindo vocês mais e você vai crescendo em admiração por essa pessoa. Com Deus não é diferente. Nós estamos aliançados com Ele. Ele nos comprou para si. Ele colocou um anel em nosso dedo que ninguém pode tirar. Por meio do sacrifício de Cristo, Ele fez uma aliança conosco. E quanto mais nós avançamos no conhecimento de Deus, mais admirável Ele é para nós.
Por que nós conseguimos trocar o Senhor por outras coisas? Porque nós não avançamos no relacionamento com Ele. Porque não existe transparência, não existe admiração. É como um casamento em que cada um dorme no quarto, em que cada um tem a sua vida, cada um tem sua conta bancária, cada um tem o seu carro, cada um tem... Não há tribulação, não há conflito, não há coisas a ser superadas, está tudo bem para os dois. E aí eles até dizem que se amam, mas eles não vencem nada juntos. Com o Senhor é muito parecido. Quando você peca, você resolve sozinho. Quando você tem uma prova difícil para fazer, você não pede ajuda para Ele. Quando você tem uma decisão muito, muito difícil para tomar, você não o consulta. E aí você diz que ama o Senhor, mas Ele não faz parte da sua vida. E você não... E aí o seu louvor é o quê? Fraco, nominal. Seu relacionamento com Deus é da boca para fora. É de aparência, porque vocês não venceram coisas juntos. Vocês não compartilharam momentos difíceis. Eu falo de momentos difíceis porque os momentos mais engrandecedores do caráter humano são as adversidades e não as férias em Cancún. São incríveis. Deus me deu um dia. Mas é aquela conta impossível de pagar e que nós conseguimos juntos. É aquele dia em que nós choramos pela mesma coisa e não foi um por causa do outro. É aquele dia que nós oramos muito intensamente por algo e o Senhor respondeu. Com o Senhor não é diferente. Sabe qual a dificuldade que nós temos? Nós não conhecemos o Senhor. Nós não conhecemos o Senhor. Porque aqueles que conhecem a Deus são absolutos por Ele. Aqueles que conhecem o Senhor se derramam, se derretem, se corroem de amor. São ridículos, são estranhos, são devotos. Não trocam o Senhor por nada, nem ninguém. Porque eles o conhecem num nível que cada degrau de intimidade só revela mais beleza, perfeição. Se no relacionamento humano o tempo gasto juntos produz glória, o relacionamento com Deus, tempo investido, produz superior glória. E é por isso que nós estamos estudando o caráter de Deus. Porque nós queremos conhecê-lo mais. E quando nós acharmos que já o conhecemos, nós adentraremos em novas dimensões de Deus. E nós iremos mais fundo, mais alto, mais largo e mais comprido. Porque eu conhecerei o amor de Deus em vocês. E vocês conhecerão o amor de Deus em mim. Quando chegar o limite do que eu posso conhecer de Deus, eu vou procurar Deus em você. E nós vamos compartilhar aquilo que nós conhecemos de Deus. E eu conhecerei novas faces de Deus que eu ainda não tinha visto, porque eu verei na sua vida e você verá na minha. Isso é igreja. Nós compartilhamos aquilo que nós conhecemos do Senhor. Aleluia. E isso será eternamente. Isso não vai parar aqui. Quando a gente entrar na glória, aí os meus olhos verão o Rei. Tudo aquilo que eu imaginei, tudo aquilo que eu antecipei, tudo aquilo que eu concebi será obliterado pela realidade de estar finalmente diante da esperança da minha alma, agora realizada. Eu poderei amá-lo olhando nos olhos dele. Essa esperança nos renova todas as manhãs. Quando a gente acorda sem vontade de viver, você lembra assim, é segunda-feira, mas Deus está vivo e eu posso conhecê-lo mais. É sexta-feira, vai ter cais. Vão falar de Deus para mim. É sábado, tem reunião da igreja, eu verei Deus nos irmãos. É domingo, eu vou partilhar de uma mesa que Deus me deu, eu verei Cristo. Essa expectativa tem que arder no peito. Se não está ardendo, mergulha mais nele.
passa mais tempo com Ele. Só consegue ignorar Deus quem não o contempla, porque se você visitá-lo e Ele é você, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu desafio qualquer homem, qualquer mulher, de qualquer classe social e qualquer nacionalidade, qualquer um que estiver me assistindo, passe um tempo com o Senhor em oração sincera e a sua vida vai mudar. Não há ninguém que consiga permanecer incólume diante do impacto da glória de Deus. Quando Ele visita, a gente não consegue ficar indiferente. É isso que nos falta: conhecimento de Deus, fome de Deus, presença de Deus. E Ele está na palavra. Se você quer vê-lo, você deve ir à palavra, você deve buscar a palavra, ler a palavra, falar a palavra, orar a palavra, cantar a palavra, dormir e acordar na palavra. Dos atributos que a gente poderia hoje descrever, falarei apenas alguns. É difícil ir de 0 a 100 assim. Eu queria ter 2 pulmões. Mas importante a gente perceber que, primeiro, a divisão entre atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus é meramente humana. Porque o ser humano tem necessidade de taxonomizar as coisas. Ele tem necessidade de dividir em caixinhas, senão ele não entende. Agora, todo o atributo de Deus é mais ou menos comunicável e às vezes não dá para atingir, nós não percebemos a perfeição de nenhum deles e de alguma forma parcial a gente percebe todos. Então, faz sentido a gente estudar desse jeito? Faz, mas faz muito mais sentido experimentar a glória de Deus, vivê-la e ser batizado nela. Sejamos humildes. Para a gente, eu vou voar, gente. A gente tem que aprender a ser humilde para descrever Deus como a Bíblia descreve. Porque só ela é perfeita na revelação que faz de Deus. E às vezes a gente vai tentar achar metáforas e palavras para explicar alguns atributos de Deus e eles vão ser imperfeitos. Tudo bem, não tem problema, a gente não vai ver tudo. Mas a glória está chegando, e quando ela chegar, aquilo que a gente conhece em parte, nós conheceremos por completo. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Então todo conhecimento teológico é em parte imperfeito e merece completa aniquilação quando Cristo vier. Mas até lá, a gente vai de em parte em parte. Uma parte diz que Deus é Espírito. Amém? Deus é Espírito. Nós não somos. Nós somos carne. Mas quero te contar uma novidade. Deus não odeia a sua carne. Ele te deu uma carne. E Ele te criou assim. E Ele quer que a sua carne seja santificada para a glória dEle. Portanto, não dicotomize as coisas como se tudo que é espírito é santo, porque existem espíritos enganadores. Tudo que é carne é pecaminoso. Não, a carne pode ser santificada para a glória de Deus. Mas Deus teve carne em Jesus. Mas Deus, a pessoa de Deus, o único, Ele é Espírito. E Deus nos criou com um Espírito, para que pudesse haver comunicação entre nós e Ele. Não é isso? A gente não viu isso várias vezes ao longo da nossa história cristã? Nós não somos Espírito, nós somos carne. Mas de alguma forma, essa carne pode conhecer a Deus, porque essa carne tem Espírito. Amém? Você já louvou a Deus porque Ele é Espírito? O fato de Deus ser Espírito nos humilha. Ele é diferente de nós. Deus não é uma energia cósmica. Deus também não é um Buda sentado em algum lugar. Ele é outra coisa. Ele não se parece com nada que a gente conheça. Ele não pode ser comparado com nada. E por isso Ele é superior a todos. Outro atributo de Deus é a invisibilidade. Você está vendo quem está do seu lado? Olhe para ele, para ela. Você está vendo? Olhe nos olhos. Olhe no branco dos olhos dele, dela. Está vendo? Pois é, Deus você não pode ver. Amém? Deus você não pode ver. Nem Moisés viu a Deus. Ah, mas Moisés não viu o Senhor face a face? Deus se manifestou aos homens em formas que eles podiam apreender.
mas em sua completude, em sua perfeição e magnitude, ninguém jamais viu a Deus. Porém, o Deus invisível se fez conhecer em carne em Cristo Jesus. Você já louvou a Deus? Você já louvou a Cristo? Porque Ele é a encarnação do Deus invisível? Você já parou um minuto e falou assim, cara, Deus é Espírito, Deus é invisível, e eu jamais poderia conhecê-lo por mim mesmo, a menos que Ele, de livre vontade e de bondade e misericórdia, decidisse se revelar a mim. Você já parou para pensar que Ele veio a nós? Ele veio a nós. Deus se fez conhecer em Cristo. Todo louvor a Cristo é digno. Toda vez que você erguer suas mãos em adoração a Cristo, é digno. É digno, porque Cristo é a forma visível de Deus. E sem Ele, nós não poderíamos conhecer o Pai. É um atributo de Deus ser invisível. É um atributo de Deus ser Espírito. Mas em Cristo, nós podemos conhecer o Deus invisível. Um outro atributo de Deus é o seu zelo. E por zelo, nós estamos falando da proteção vigilante que Deus exerce sobre todas as coisas. Deus é zeloso. Ok? Ande em santidade, porque Deus é zeloso. Seja transparente, porque Deus é zeloso. Zelo é um cuidado ciumento. Você para pensar assim, Deus não pode ser ciumento. Ciúmes é uma coisa ruim. Não há injustiça em Deus. Portanto, quando Ele é ciumento, é com a pureza que só Ele pode ter. Se eu for zeloso do meu violão, eu vou ser grosso com as pessoas. Eu não vou deixar ninguém pegar. Não é? Se eu for zeloso das minhas coisas, eu vou... Não pega, não gosto que se mexa. Deus não é assim. O zelo dele é absoluto, porque o zelo dele é justo. Então, quando Deus sente ciúme de você e levanta situações na sua vida para te trazer de volta para Ele, Ele está sendo justo, Ele está sendo bom e Ele está sendo santo. Você consegue agradecer a Deus porque Ele é zeloso? Você consegue agradecer a Deus quando Ele é ciumento de você? Você consegue dizer assim, Deus, obrigado pelos seus ciúmes por mim. Obrigado porque você não me deixa viver a vida do jeito que eu quero. Obrigado porque você levanta muros ao meu redor. Obrigado porque você seca o meu caminho com espinhos, de forma que eu seja incapaz de me desviar. Obrigado pelo teu ciúmes por mim, Senhor. Porque Ele é puro e me conduz à santidade. Outro atributo de Deus é a sua ira. Vamos louvar a Deus pela sua ira? Glória a Deus, Senhor, pela sua ira. Não ouvi. Louve a Deus pela ira dele, porque a ira de Deus produz justiça. O fato de Deus ser capaz de se irar contra tudo o que é mal e contra tudo o que é pecado nos protege. Deus está irado contra o pecado, Deus está irado contra a incredulidade, e isso tem um limite. Haverá um dia em que a ira de Deus, Ele vai falar assim, chega. E nesse dia nós seremos completamente salvos. Nós fomos libertos da ira. Mas a ira de Deus não se extinguiu. A gente esquece disso. Sabe a cruz? Na cruz havia um homem, que é Deus encarnado. E havia um pai, irado com o pecado, que derramou toda a sua ira sobre o Cristo na cruz. A ira de Deus não foi aplacada do tipo, Ele passou um paninho. Não. Ele não passou pano. Ele descarregou a sua ira e amassou o Filho na cruz. Esmagou o Filho na cruz. A ira de Deus se satisfez. Hoje, quando Deus se ira, eu falo isso com frequência, as pessoas se assustam. Deus ainda está irado. Mas não é por causa do pecado apenas, porque o pecado foi perdoado em Cristo. E Deus é justo, não cobra duas vezes. Deus está irado por causa da incredulidade dos homens, porque Ele deu para eles uma porta de salvação.
e lhes disse: entrem por Cristo, porque nesse caminho a minha ira não pode se derramar. Mas sabe o que os homens fizeram? Viraram as costas para Cristo e disseram: não queremos um Salvador, vamos nos salvar a nós mesmos. E mais, vamos cuspir nele, bater nele, nos esquecer dele, fazer charges e piadas com ele e dizer que ele nunca existiu. Quando o Pai vier em sua ira, é uma ira justa, é uma ira santa, e é uma ira que vai nos libertar do jugo do pecado para sempre. Amém? Então, erga um louvor a Deus, porque Ele é um Deus capaz de se irar. A severidade de Deus nos protege. Isso é incrível. Porque como Ele é perfeitamente justo, Ele nunca irá... Ficou difícil de conjugar isso. Ele nunca vai se irar de maneira injusta. Quando Deus se ira, é justo. Deus, nos livre da tua ira. Nos faz andar em santidade. E nos faz olhar para o Cristo no trono, como o único digno, para que nós estejamos sempre escondidos nele. Penúltimo atributo que eu pretendo falar essa noite: perfeição. Deus é perfeito. Isso quer dizer que todos os atributos que Ele tem são todos completos. Nada lhe falta, nada lhe sobra. Deus é perfeito. Você não é perfeito e eu também não. E eu não devo buscar perfeição nos irmãos, nem na minha família. Pelo contrário, apresento-me como um pecador e exijo que me tratem assim. Me reconheça como um imperfeito. Me reconheça como falho. Porque eu sirvo alguém perfeito e eu conheci uma perfeição que eu jamais vou ter. Mas conviver com Deus vai nos tornando parecidos com Ele. Anda na minha presença e ser perfeito. De alguma forma, a convivência com Deus faz com que as nossas lacunas sejam preenchidas. Faz com que nossas arestas sejam aparadas. E a gente vai ficando polidinho, parecido com o Senhor. E o último atributo, antes de convocar... Quem que é o primeiro? É tu, né? Antes de convocar, eu quero falar que Deus é bendito. Diga assim: Deus é bendito. Bendito o nosso Deus. Bendito é feliz. Deus é feliz. Sabe que Deus é feliz? Glória a Deus, Vinícius. Deus é feliz. Ele está satisfeito. A felicidade de Deus, a bem-aventurança de Deus, a bendição de Deus, quer dizer que Ele não está ansioso, Ele não está preocupado, Ele não está carente, Ele está em paz, satisfeito. Deus está satisfeito. Apesar de estar irado, Ele está satisfeito com a sua ira. Apesar de ser zeloso, Ele está zelosamente satisfeito e satisfatoriamente zeloso. Deus está... Essa frase não faz sentido. Deus está em paz. Isso não é lindo? O nosso Senhor não está preocupado com nada. Ele não está ansioso com nada. Ele reina majestosamente sobre tudo em bem-aventurança completa. Deus está bendito. Como nós carecemos de conhecer e nos apropriar desse traço de caráter de Deus. Porque a gente é muito maldito às vezes. Muito não bendito, como é que pode ser? Muito desesperançado, muito desinfeliz. Essas coisas aí. A gente é muito ansioso, muito preocupado, muito zoado das ideias. A gente se cansa pelo que não importa e é preguiçoso de fazer o que realmente conta. A gente gasta no que não alimenta e depois não tem com que socorrer o que verdadeiramente precisa.
Porque nós não somos felizes, mas deixa eu te contar uma coisa, Jesus veio chamar para si aqueles que escolhem a bem-aventurança. O Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, nos mostra como nós podemos ser felizes. Então Deus não nos deixou na nossa insatisfação, mas Ele veio nos visitar em Cristo, e Cristo nos trouxe uma boa nova. Vocês também podem ser felizes. Aleluia! Isso é muito bom. Isso foram, quantos que eu falei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só 7 atributos de um Deus cujas dimensões eu não posso nem sondar. E que a nossa parca e pobre teologia só pode arranhar a superfície. Se você mergulhasse em Deus, que coisas dele você veria que não estão listadas aqui? Que dimensões de Deus cada um de nós seria capaz de encontrar se mergulhasse numa vida santa com o Senhor? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Lucas, é com você. Pode botar no bolso aqui. Tá ligado? Alô? Alô? Estão ouvindo? Boa noite. Se dificulta, né? Bom, Davi convidou para falar um pouco também sobre alguns atributos de Deus. O primeiro que eu queria falar é o conhecimento. Deus, ele conhece tudo. Ele é onisciente. Então, é tudo, ciente, ciência. Então, Deus tem todo o conhecimento. Todo ser humano busca conhecimento. A gente vê isso em 1 Coríntios 1, 22. Só que, quem é que é o real conhecimento? Deus, ele sabe todas as coisas. A gente está estudando esse livro aqui, Teologia Sistemática ao Alcance de Todos. Então, a gente está se baseando nele, né? E dentro do que a Bíblia nos mostra, Deus, ele conhece plenamente a si mesmo. Essa é uma primeira parte do conhecimento que nós tentamos, o Davi falou, né, compartimentalizar. Se Deus é eterno, como é que alguém pode conhecer algo que é eterno? Conhecer todas as suas partes, tudo do começo ao fim. Só Deus pode conhecer plenamente o que Ele é. Porque Ele, apesar de ser infinito, seu conhecimento alcança todo o seu ser. Isso está em 1 Coríntios 2, versículos 9 a 11. Lá fala que Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. E aí no versículo 11, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Além de Deus se conhecer, obviamente, Deus conhece todas as coisas que são reais. E, além disso, todas as coisas são possíveis. Tudo que acontece, tudo que já aconteceu, tudo que vai acontecer, Deus sabe. E tudo que ia acontecer e não acontece, Deus também sabe. Não sei quem gosta de super-herói, né, que vê as coisas da Marvel aí, e aí começa a falar de linha do tempo, né, os últimos filmes mostraram um monte de linha do tempo, aí abre, vai e volta, e aí possibilidades infinitas e tal. Deus sabe todas as coisas que poderiam acontecer, olha só. Hebreus 4,13 fala, não há criatura que não se manifeste na tua presença. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. 2 Crônicas 16:9, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Deus vê tudo o que está acontecendo. Jó 28:24, porque ele perscruta até as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Isso então mostra que Deus, a Bíblia nos mostra. Ah, está projetando. Ótimo. Isso nos mostra. É porque eu escrevi, eu já copiei os versículos aqui para facilitar e não perder muito tempo. Isso nos mostra o quanto que Deus conhece das coisas. Toda a criação, nada está oculto a Deus. Inclusive o nosso coração. Então, como Davi te falou mais cedo, se nós ainda não estamos, né, desfrutando do Senhor, porque nós não conhecemos o Senhor, mas o Senhor nos conhece. O Senhor sabe o que está passando em cada um de nós, nosso coração.
E aí, interessante que a Bíblia fala que ainda o Senhor conhece do que poderia acontecer. Né? Mateus 11, 21 fala: porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. Isso não aconteceu, mas o Senhor profetizou ali: se tivesse acontecido aqui, se tivesse acontecido lá o que aconteceu aqui, eles já teriam se arrependido. Eu fiquei pensando, quanto que será que isso não é verdade? Porque o Senhor faz muitas coisas no meio de nós. Será que a gente está deixando passar as coisas que o Senhor está fazendo? E elas estariam talvez mais bem aproveitadas fora? Isso eu comecei a tomar para a minha vida, sabe? Eu não posso desperdiçar as oportunidades que Deus me dá de conhecê-lo, né? E desfrutar o que Ele é. Também, a gente sabe que o conhecimento de Deus é um ato simples. O que significa isso? O conhecimento de Deus não é dividido em partes. Deus simplesmente sabe. Ele não pensa, quantas estrelas será que tem no céu? Ele não pensa qual que é a ligação química que acontece na reação da combustão. Deus sabe. Imediatamente Deus sabe. Quantas estrelas tem no céu, quantos grãos de areia tem na terra, quantas pessoas tem, quem que vai nascer, quem que vai morrer. Tudo isso Deus sabe. E nada é oculto para Deus. Deus não precisa nem parar para raciocinar. Quanto que é 139 vezes 25? Pois é, Deus sabe. Eu não sei. Ó Senhor Jesus. Além disso, todo o conhecimento de Deus é eterno. Por quê? Ele é eterno. O conhecimento de Deus não começa nem acaba. Ele simplesmente é. E se Deus aprendesse alguma coisa nova, não seria eterno. E o conhecimento de Deus não seria real. Mas Deus sabe todas as coisas. Então, isso mostra que Deus é onisciente. Jó 37:15, e especialmente o versículo 16, fala: tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Davi falou da perfeição. Então, aqui só mostra que o atributo de Deus, o conhecimento, é completo e é perfeito. E como que Deus transmite a nós esse conhecimento? Graças a Deus, esses atributos são comunicáveis, né? E nós podemos, ainda que em parte, conhecer também a Deus. Salmo 119:66 fala: ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Provérbios 1:29 e 30, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. E Eclesiastes 2:26, parte A, fala: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. A Bíblia nos mostra como conhecer a Deus, e como que Deus nos passa um pouco, que seja, desse atributo. A palavra, os mandamentos do Senhor, eles nos trazem conhecimento. Nós precisamos nos basear na palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O segundo, e não menos importante, mas o atributo é a sabedoria. Sabedoria de Deus significa que Deus escolhe os melhores propósitos e os melhores meios para alcançá-los. Deus escolhe os melhores propósitos e os melhores meios para alcançá-los. O que significa isso? Significa que Deus age da maneira que é melhor para os propósitos dele. E muitas vezes acaba não sendo o melhor dos nossos propósitos. A sabedoria de Deus, a Bíblia mostra que Deus é o único que é sábio. Isso está em Romanos 16:27. A sabedoria de Deus também é profunda. Isso está em Jó 9:4. E a sabedoria pertence a Deus. E apenas a Deus. A sabedoria de Deus age em nosso favor. A Bíblia fala que, sabemos, em Romanos 8:28, está conseguindo acompanhar aí, Pandão? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual que é o propósito de Deus? Está no versículo seguinte: porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, todas as coisas agem em nosso favor, mas segundo o propósito de Deus.
Muitas vezes a gente acha que Deus não sabe o que está fazendo, né? E a gente questiona, Senhor, por que aconteceu isso comigo? Ó Senhor Jesus. Nós podemos pedir sabedoria a Deus. A Bíblia fala isso. Tiago 1, 5, 6 fala, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, se lhe é concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ó Senhor Jesus, nós precisamos de fé. E pediremos sabedoria ao Senhor, o Senhor nos dará. Amém? A sabedoria de Deus, apesar disso, não é plenamente comunicável. Deus não pode transmitir toda a sabedoria dele para nós, porque nós não conseguimos compreender a mente de Deus. Tem momentos que nós não vamos saber o porquê que as coisas vão acontecer e está tudo bem. E está tudo bem. Provérbios 3, 5 a 8 fala, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os caminhos e ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, por mais que nós não saibamos tudo o que vai acontecer, não tem problema. O Senhor é sábio. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Um outro atributo é que Deus é verdadeiro. E isso implica que ele também é fiel, né? A gente acaba tratando de maneira separada, mas a fidelidade de Deus vem da veracidade de Deus. Em Jeremias 10, versículo 10 e 11, fala, o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. E no 11 fala, assim lhe direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo desses céus. O Senhor é verdadeiramente Deus. E 1 João 5,20 fala, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro de Deus e a vida eterna. A Bíblia então fala que o Senhor é o verdadeiro. E Ele é o Deus verdadeiro, não há outro Deus debaixo da terra. E por isso mesmo nós não podemos louvar, nem engrandecer, nem honrar outro Deus. E nada pode ocupar o nosso coração além de Deus. Se Deus é verdadeiro, todo o conhecimento que Deus tem, todas as suas palavras também são verdadeiras. Isso é implícito. Mas isso significa que tudo que Deus fala é o parâmetro da verdade, é o fiel da balança. Toda a palavra de Deus deve ser para o que nós olhamos e vemos, será que isso aqui é real? Então nós temos que comparar com a palavra de Deus. Se isso não faz sentido na palavra de Deus, provavelmente não é real. Por quê? Porque a palavra de Deus é real. Então, a Bíblia fala para pensarmos igual a Deus. Dessa forma nós pensaremos de maneira verdadeira. Isso está em Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui sentimento é fronel, né? Pensamento. Então, se tudo que Deus fala é verdade, daí vem a fidelidade. Tudo que Ele fala é verdade, então Ele é fiel. E toda a palavra dele se cumpre. Deuteronômio 32, versículo 4 fala, Deus é fidelidade, nele não há injustiça, é justo e reto. E Números 23, 19, Deus não é homem para que minta. Esse aí pode botar, por favor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Tudo que Deus fala e fala para nós é verdadeiro. E várias coisas na Bíblia são promessas para nós. O Senhor fala que vai cumprir a obra que começou em nós. O Senhor fala que Ele é a salvação. Nós temos que tomar isso como verdade. Porque isso é uma premissa que nós temos que tomar como cristãos. Se a palavra de Deus para nós não é verdade, não faz sentido a gente estar aqui. Certo? Como que nós podemos aplicar isso, então? Nós precisamos imitar Cristo. E sermos também verdadeiros. 1 Coríntios, né, fala 11:1, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E Colossenses 2:6, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como é que a gente aplica isso de forma prática?
Se Deus é verdade, a mentira não é de Deus. Então significa que nós também não devemos mentir, nem andar na mentira. Colossenses 3, 9 e 10. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestides do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, sendo a imagem daquele que o criou. Nós não podemos andar na mentira. Nós precisamos andar na verdade. A verdade é a palavra de Deus. Bom, esses 3 atributos são os atributos compartimentalizados, né? A gente faz isso, chamados de atributos mentais de Deus. Mas tem também alguns atributos que são de propósito. São os últimos 2, eu prometo que estou acabando. Um dos atributos de Deus é a sua própria vontade. Deus tem uma vontade, a Bíblia nos mostra isso bem claramente. Todas as coisas acontecem por causa da vontade de Deus, e isso é denominado de vontade geral de Deus, né? Então, Apocalipse 4, 11 fala: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Davi falou que Deus é perfeito e que ele não precisava buscar nada em nós. A criação ocorreu pela vontade de Deus. Deus quis. Por quê? Deus quis. Me corrija se eu estiver errado, mas é isso. É o que Deus quis. Porque da tua vontade vieram a existir e foram criadas. E tudo o que acontece na nossa vida está sujeito à vontade de Deus. Agora, não significa que nós vamos saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus pode ser dividida aí também em duas partes, né? A vontade secreta e a vontade revelada. A vontade revelada de Deus, isso está em Deuteronômio 29, 29, que fala: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então a vontade revelada é a vontade de Deus que Ele quer que nós obedeçamos. São seus mandamentos, seus preceitos. E isso é chamado também de vontade preceptiva, né, na teologia. Mas tem a vontade secreta, que também são decretos de Deus. Coisas que vão acontecer, que Deus não nos revelou. Nós não vamos saber até que elas aconteçam. Ou até que haja profecia. Essa é a vontade decretatória de Deus. Então, quando o Senhor fala, né, venha o teu, em Mateus 6,10, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa aqui é a vontade revelada de Deus. Não faz sentido você pedir para Deus algo que você não sabe o que é. Ah, Senhor, faça na minha vida como o Senhor quiser. Isso não significa nada. Então nós precisamos também orar e pedir a Deus da maneira correta. Mas, lá em Tiago 4,15 fala: em vez disso, deveríeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então aqui Tiago está falando assim, especificamente, eu vou viajar para Goiânia. Se o Senhor quiser, eu vou chegar lá em paz. Isso é uma coisa. Agora fala assim, Senhor, me leva para onde o Senhor quiser. Pode não fazer sentido, sabe? Então, nós confiarmos na vontade de Deus, nos mantém humildes. Por quê? Nós estamos entregando nosso futuro para Deus. E aceitamos o que o Senhor tem como controle sobre nós. Muitas pessoas hoje no mundo buscam saber, né, das coisas do futuro. Buscam ali premonições, búzios, tarô, essas coisas assim, porque querem saber, querem ter o controle. Mas certas coisas não estão debaixo do nosso controle, nunca vão estar. E isso faz parte do que o Senhor tem para nós também. Amém? Nós temos que ter certo é que todas as coisas acontecem para o nosso bem, se nós entregarmos nas mãos do Senhor. Isso também traz um outro aspecto, que Deus ele tem sua liberdade. Isso é um outro atributo de Deus. Significa que ele não é limitado por nada. Nada que seja externo a Deus pode limitá-lo ou confiná-lo. Deus é livre para fazer o que ele quiser. Ou seja, faz parte da sua vontade.
Salmo 115:3 fala: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. E essa é a liberdade de Deus, de poder fazer, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E o último atributo desses atributos de propósito é o poder de Deus, a sua onipotência. Né? Então Deus tem todo o poder para fazer a sua própria vontade. O poder de Deus é infinito. Né? Aí de novo, omni, tudo, potência. Tá. E não há limites para o poder de Deus. Isso está em vários versículos, mas eu queria ler alguns aqui. Jeremias 32:17 fala: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Maravilhoso aqui é extraordinário ou difícil de acontecer. E Marcos 10:26 e 27, quando o Senhor fala, né, da salvação, os discípulos perguntam: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. A salvação só é possível porque o Senhor tem poder de nos salvar, porque nós não podemos nos salvar. A salvação está fora do nosso alcance. Mas o Senhor tem esse poder. Glória a Deus. Só que ainda assim, Deus não pode ir contra si mesmo. A Bíblia fala aqui em 3 momentos que Deus não pode mentir, pelo menos 3 momentos que eu separei aqui. Não pode mentir, não pode ser tentado pelo mal, não pode tentar as pessoas e não pode negar a si mesmo. Isso está em Tito 1:2, Tiago 1:13 e 2 Timóteo 2:13. Porque isso iria contra o que é o próprio Deus. Se Deus mentir, Deus não é verdade. Se Deus nos tenta com mal, então Ele não é bom. Isso não pode acontecer. Por isso que a gente fala que o poder de Deus, a Bíblia traz que o poder de Deus é suficiente, é sem limites para fazer a sua vontade. E nada pode negar o próprio Deus. Então, como que nós podemos receber esse poder de Deus? Né? A Bíblia também traz algumas maneiras, né? Principalmente pela fé. Marcos 11:22 e 24, Jesus fala: ao que Jesus lhes diz, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. A fé nos traz um poder de Deus. João 1:12 fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós temos que crer no nome do Senhor. Esse poder nos é dado. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí, para finalizar, eu queria ler os últimos versículos. 1 Coríntios 1:22 a 24. E aqui mostra como que as pessoas, a humanidade toda busca conhecimento e busca poder. Né? São coisas que Deus é, mas a humanidade quer buscar por outros meios. Aqui fala: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Sabedoria aqui, conhecimento. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, para que os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é isso. Esse poder de Deus e a sabedoria de Deus. Se nós buscamos a Cristo, nós obtemos poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém. Quem quer o próximo? Fica muito grande em mim, né? Acho que vai ficar. Estão ouvindo?
Amém, irmãos. Eu vou falar de mais atributos de Deus aqui. Quando Davi me chamou para falar, foi muito interessante a experiência. Os irmãos vão perceber meu sotaque diferente porque eu não sou daqui, tá? Eu sou do Nordeste. Agora eu sou daqui. E aí, quando Davi me chamou, foi na terça-feira, se eu não me engano. Na segunda-feira, eu parei com o André para a gente orar e eu tinha pedido para o Senhor para conhecer mais dele. Eu disse, Senhor, eu quero sair do raso, eu quero ter mais profundidade em Ti. E aí, quando foi na terça, Davi me pede para compartilhar com vocês alguns atributos. Eu fiz, caramba, Senhor, foi rápido, hein? O Senhor me forçou a conhecer mais do Senhor, realmente. Oh, Senhor Jesus. Acho que minhas folhinhas estão um pouco... Oh, Senhor Jesus. Irmãos, eu vou falar um pouco sobre a bondade de Deus. E aí, quando a gente fala de bondade, a gente pensa no que é bom. A gente acha que a gente tem o parâmetro para o que é bom. Fulano é bom, cicrano é ruim. Fulano fez uma coisa boa, cicrano fez uma coisa ruim. A gente acha que a gente tem esse parâmetro. Mas o parâmetro definitivo daquilo que é bom é o próprio Senhor. É o próprio Deus. Oh, Senhor Jesus. Quando eu li isso, eu lembrei que tudo na vida a gente precisa de um referencial. E como cristãos, o nosso referencial tem que ser Deus. Tem que ser o Senhor. Tudo que Ele faz e tudo que Ele é digno de inteira aprovação. Tudo que Ele faz e é digno de inteira aprovação. Mas não é a minha aprovação, não é a sua aprovação. Nós não somos livres o suficiente para aprovar ou desaprovar alguma coisa. É digno da inteira aprovação dele mesmo. E aí, ele é a definição e a fonte do que é bom. Ele é bom, ele emana bondade. E nós devemos imitar essa bondade, né? Como o Davi falou, a gente está falando dos atributos comunicáveis. São atributos que a gente pode, né, tentar de alguma forma reproduzir. Claro que a gente não vai conseguir reproduzir a bondade de Deus, mas a gente pode tentar chegar, né, no que Deus pede para que a gente chegue. O Senhor manda que façamos o bem. E o que é fazer o bem? Lá em Gálatas 6:10, vamos abrir em Gálatas 6:10? Eu utilizei a NAA. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas sim, principalmente aos da família da fé. E o que é fazer o bem, irmãos? É fazer aquilo que Deus aprova. Se eu estiver fazendo alguma coisa que Deus não aprova e que eu acho que é boa, não é boa. O nosso parâmetro é o Senhor. E a bondade de Deus, ela também está ligada com dois outros aspectos: a misericórdia e a graça. A misericórdia é a bondade de Deus dirigida àqueles que estão em dor e sofrimento. Quando eu li isso, eu lembrei de um hino, de Diante do Trono, que fala o seguinte: a cada manhã as misericórdias se renovam. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate dentro de mim. Meu coração começa a se lembrar. Oh, Senhor Jesus, daquilo que renova a esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim. Grande é o seu amor. E as misericórdias do Senhor nos alcançam. Todos os dias elas se renovam. E por isso é que nós estamos aqui de pé. Porque sem a misericórdia do Senhor nós não seríamos nada, absolutamente nada. E também a graça, que é a bondade de Deus dirigida aos que não merecem, aos que só merecem castigo. Nós só merecíamos castigo. Nós não merecemos a graça do Senhor. Mas essa bondade chega até nós pela graça, que é um dom gratuito, né? Eu não mereço, mas eu recebo do Senhor essa bondade. Oh, Senhor Jesus. E aí vou passar agora para outro atributo do Senhor. O amor. Deus é amor. E o amor de Deus significa que Ele se doa eternamente aos outros. O amor de Deus tem tudo a ver com doação, né? Com Ele se entregar a nós. Esse atributo, ele existia até mesmo antes da criação, entre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, né? Eles experimentam esse amor. Vamos ler
João 17, 24. Eu vou acompanhar aqui porque a minha Bíblia é outra versão. 24, 17 e 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então isso mostra que o Pai amou o Filho antes da fundação do mundo. E João 14, 31. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. Né? Jesus ama o Pai e também o Espírito Santo. E esse amor da Trindade, ele encontra expressão clara no relacionamento de Deus com a humanidade. Lembra que eu falei que o amor é doação, o amor de Deus é doação? Vamos ler 1 João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que doação maior que essa poderia existir? Deus deu seu Filho para nos salvar. Oh, Senhor. Que maravilha, irmãos. O Pai, o Filho e o Espírito têm como propósito doarem-se a si mesmos para nos proporcionar a alegria verdadeira. E aí, como é que a gente pode imitar esse atributo de Deus, o amor? Na verdade, é um mandamento do Senhor, né? Em Mateus 22, 37 e 38, o Senhor fala o seguinte. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Próximo. E o segundo, semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então a gente tem que retribuir esse amor de Deus, do Senhor, amando a Ele e também amando o próximo. E aí no livro, o livro que Lucas mostrou aqui, A Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, ele fala assim: imitando a maneira como Deus ama o outro. Eu disse: Senhor Jesus, como é que eu vou imitar a maneira como o Senhor ama o outro? Isso é muito profundo para mim. Mas é isso que o Senhor nos manda. O Senhor nos manda amar o próximo. E aí, amando a Deus, a gente vai ter algumas consequências. Eu chamei de consequências. Obedeceremos a Ele, não amaremos o mundo e faremos o que é agradável a Ele. Isso está baseado em 1 João 5,3 e 1 João 2,15. E essas são as consequências do nosso amor ao Senhor e ao próximo. Isso é maravilhoso. Imitar esse amor é maravilhoso. O próximo atributo que eu vou falar é a santidade de Deus. Ele é separado do pecado e do mal e se dedica a buscar a sua própria honra e glória. Irmãos, o Senhor é o Santíssimo, o Santo de Israel. Em Isaías 6,3 a gente vê santo, santo, santo. E o Senhor nos dá a santidade dele como um parâmetro que a gente tem que seguir. Vocês já imaginaram isso? Minha cabeça explodiu assim quando eu estava estudando isso, porque eu disse: Senhor, o Senhor é o Santo de Israel, o Santíssimo, e o Senhor me deu a sua santidade para eu utilizar como parâmetro na minha vida. Levítico 19, 2. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Em Êxodo, o Senhor diz ao povo que eles são uma nação santa. E essa nação seria separada do mal e do pecado e também deveria devoção a Deus. A devoção a Deus é através do serviço a Ele e de obedecer os seus mandamentos. E aí no Novo Testamento o Senhor mais uma vez nos fala, em Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem essa santificação que o Senhor nos pede, nós não veremos o Senhor. O Senhor nos pede essa santificação. E essa santificação, ela não é uma santificação apenas individual, apenas minha, apenas do André, da Luciana, não. O Senhor quer que a sua igreja seja santa.
Em Efésios 5, do 26 ao 27, a gente vê que o Senhor amou a igreja, se entregou por ela, a fim de torná-la santa. E aí eu percebi que, buscando a santidade, a gente honra o amor do Senhor por nós, né? O Senhor morreu por nós e nos pediu a santidade. E vejam como todos os atributos de Deus estão ligados, não é? Eu acho isso magnífico. Por fim, eu acho que é o fim, eu vou falar um pouco da retidão ou justiça, que estão ligados, vistos como um único atributo. E aí, eu comecei a rir quando eu peguei esse atributo, eu compartilhei até com o André, porque eu sou advogada. E no direito, a gente tem as fontes do direito. Né, Matheus? Lei, jurisprudência e doutrina. É esse o nosso parâmetro para saber o que é justo e o que não é justo, o que é certo e o que não é certo. O que não é certo vai ser julgado, né, pelo judiciário. Só que Deus, Ele é certo, Ele é justo. Ele é a própria justiça e dele emana a justiça. A justiça de Deus indica que Deus sempre age com o que está certo. Ele é o parâmetro definitivo do que é certo e do que é justo. Vamos ler Deuteronômio 32, 4? Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. Ele só faz o que é certo. Se você achar que Deus está errando, Ele não está errando, porque Ele só faz o que é certo. E nele só há justiça e retidão. E aí, se Ele é justo, Ele deve punir o pecado. A gente pensa assim, né? Se Ele é reto, o pecado deve ser punido. E como foi que Deus tratou o pecado? Vamos ler Romanos 3, do 25 ao 26. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O Senhor foi justo ao morrer por nós na cruz. O Senhor manifestou a sua justiça, perdoando os nossos pecados. Vê como a lógica de Deus é diferente da nossa. Né? A gente olha uma coisa errada e a gente quer punir aquela coisa errada. Mas o Senhor, Ele se deu por nós. E dessa forma, eu até ri quando eu li no livro assim, dessa forma, Ele puniu de forma adequada o pecado. Ele manifestou a sua justiça. E o que é justo, irmãos? A gente viu que o que é bom é o que é digno de inteira aprovação, né? Do Senhor, a aprovação do Senhor. E o que é justo? Também é tudo que concorda com o caráter de Deus. Não pode haver outro parâmetro além de Deus para medirmos retidão e justiça. Ele é a justiça. Dele emana a justiça, não há outro parâmetro. Se a gente colocar outro parâmetro para medir isso, a gente está errando. Porque Ele é a própria bondade e dele emana a bondade. Ele é o próprio amor e dele emana o amor. Ele é santo e Ele pede para que sejamos santos. E Ele é a justiça e a retidão. E Ele é o parâmetro para o que é justo e é reto. E por que é assim? Porque é assim. Porque o Senhor diz que é de acordo com aquilo que é o caráter dele. E aí o livro traz a experiência de Jó. Deus não respondeu a Jó o porquê suas ações eram justas para com ele. Ele apenas afirmou sua majestade e seu poder para Jó. Vamos ler Jó 40, o versículo 2, e depois pula para o versículo 8. Será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda a isso aquele que critica Deus. Será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenará para se justificar? A gente vai confrontar o Senhor? O Senhor é a justiça. A gente não tem que entender. A gente tem que confiar e glorificar Ele pelo que Ele é. Ele é bom, Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é santo. E isso nos faz amar ainda mais o Senhor, pelo que Ele é. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu realmente encorajo os irmãos a desfrutarem e a se aprofundarem no que nós estamos vendo aqui no CAIS. Os atributos incomunicáveis que nós já vimos e os comunicáveis. Porque isso nos faz nos aproximar de um Senhor de tal forma que, como eu disse aos irmãos, a minha cabeça deu uma explosão, assim, eu fiquei meio
porque realmente o Senhor é magnífico, Ele é majestoso. Eu até falei, estava tendo comunhão com o Davi, eu falei, a gente acha que a gente tem parâmetro para as coisas. A gente acha que a gente sabe de alguma coisa. Mas o nosso parâmetro tem que ser Deus. Não outra coisa, Deus. E Ele nos deixou a sua palavra para nos guiar. Amém. Era esse o meu encargo.